Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura estamos na presença de um texto narrativo muito variado, com muitos tipos de discurso. Temos as falas, digamos assim, de Pedro, introduzidas por dizendo, disse, declarou. E o respectivo texto, não é? E aqui também. E estes elementos ditos pelo apóstolo Pedro. Portanto, introduzi-los bem, cada um deles. Esta primeira frase está destacada das restantes, portanto, dizê-la de uma forma bem distinta e de uma forma até mais solene do que as outras que vêm a seguir, que são mais longas. Na parte introdutória do narrador, é um elemento bastante curto para a quantidade de coisas que se passam. Portanto, tem que se dizer os verbos de uma forma muito lenta, para que quem ouve tenha tempo de visualizar a ação. Ele chegou, depois Cornélio veio ao encontro, prostrou-se a seus pés, mas Pedro levantou. Portanto, há uma série de coisas que se passam e neste pequeno texto temos que alongar todos estes acontecimentos, todos estes gestos, para que quem ouve possa ver Cornélio, possa ver Pedro chegar, possa ver Cornélio ir ao encontro de Pedro, possa ver Cornélio prostrar-se e possa ver Pedro levantar Cornélio. É muita coisa num pequeno texto, portanto tem que ser lido muito lentamente, parando quase a cada verbo. Depois, como disse, destacar bem esta frase, em que Pedro mostra a sua humildade, dizendo: eu sou um homem como tu, um homem simples, não sou Deus, não é? Não tens que te prostrar a meus pés. Depois, esta frase, ou esta introdução, este elemento desta frase, que vem a seguir, deve ser engatado de forma a dar a entender a concomitância do discurso de Pedro com aquilo que acontece a seguir. Por isso, ele diz, ainda Pedro falava. Quer dizer, enquanto Pedro falava, já isto estava a acontecer. Portanto, deve-se juntar muito este elemento ao fim desta frase. Podemos experimentar dizendo assim, por exemplo, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ainda Pedro falava, quer dizer, não fazer aqui uma pausa grande, antes pelo contrário, não fazer pausa nenhuma até. A justiça é-lhe agradável. Aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ainda Pedro falava como que para dar indicação dessa concomitância entre o discurso de Pedro e aquilo que é a vinda, a descida do Espírito Santo sobre as pessoas. Portanto, dar a entender esse acontecimento duplo e simultâneo. É praticamente constituída de uma série de sentenças e que devem ser lidas de uma forma muito solene e muito destacada do resto do texto. Temos aqui uma primeira: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Uma sentença, tipo um provérbio, muito distintamente. Que outra: Deus é amor. Dizê-la de forma muito quase
quase soletrada e de forma solene. Uma outra, Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos por ele. Uma última, mais longa, aqui a ver. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Aqui, esta tem que ser lida de uma forma mais cuidada por ser mais longa. E depois salientar bem esta relação entre o amor e o conhecimento. Todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. É uma relação muito importante, que só o amor, no que diz respeito a Deus, produz conhecimento. Enquanto que nós estamos habituados ao contrário, não é? Uma pessoa que ama, nós achamos que não tem um julgamento fiável sobre outra pessoa. É um julgamento deturpado, não é isento. É por isso que no tribunal as pessoas que são os irmãos, os pais, o marido, os filhos, não podem prestar depoimentos, ou são depoimentos menos tidos em conta, porque são pessoas que amam a outra pessoa, não é? Ou é suposto que assim seja. Portanto, numa lógica humana, achamos que quem ama tem um julgamento deturpado. Em relação a Deus é exatamente o contrário. Para conhecer Deus, é preciso amar. Só se conhece Deus amando Deus. Não há um conhecimento frio, despojado do sentimento. O sentimento é fundamental para o amor, que é mais que o sentimento aqui. O amor é mesmo conhecimento.